paz do Senhor. Obrigada. Irmãos, estende as mãos. Vamos orar. A hora é avançada. 8h25. Senhor, a tua serva está aqui. E eu creio de todo o meu coração que Deus tem uma palavra para ela liberar para nossas vidas. Aleluia. Eu te peço, Senhor, que tu venha abençoar a vida da tua filha cada vez mais. Deus, tu conhece o sentar, deitar, levantar. Conhece o coração da tua serva, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, realiza os desejos do coração dela, Senhor. Ainda que possa parecer impossível, nós temos um Deus que diz em Lucas 1,37, que nada é impossível para nós. Aleluia. E continua conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Para quem não me conhece, eu pego ali, né? Sigo servindo, louvando e verdadeiramente cooperando para o reino de Deus. Lá na Igreja Evangélica Boa Nova, estou debaixo da obediência, da liberação do meu dirigente local. O nome dele é Antônio Neto. E eu estou aqui, né, com o coração verdadeiramente regozijando na presença do Senhor, por conhecer mais uma igreja que juntamente vamos morar no céu. Eu creio que a gente estamos aqui passando pelo processo, passando por tudo que a gente tem que passar, né, como Provérbio, capítulo 21, versículo 31 vai dizer que prepara o cavalo para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então tudo que eu e você está passando aqui na terra é uma preparação para justamente eu e você morar no céu. É aquilo que é prometido por Jesus para nós, mas tem que seguir firme, constante, perseverante. Eu sei que não é fácil, ainda mais no século do dia de hoje, mas o Senhor, através da autoridade da palavra dele no céu, é que nos garante essa carta de vitória. É ele que nos garante. O Evangelho de João, do capítulo 3, versículo 21, vai dizer que nada vem do céu, nada. A igreja não recebe nada, os músicos não recebem nada, eu e você não recebemos nada. Se do céu, a autoridade da palavra do Senhor, Aleluia. nada sobre este lugar. E se você veio aqui receber algo da parte do Senhor, pode ter certeza que você está saindo daqui de posse da tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Não sei se você está com frio, não sei se você está com calor, não sei se você está morno ou você está com calor intermediário, mas desde já nessa noite eu profetizo sobre a liberação da palavra e da autoridade do Senhor do céu, que o Espírito Santo de Deus, através da palavra, vai aquecer a tua alma nessa noite, vai encorajar o teu espírito nessa noite, vai transformar a sua mentalidade, como Romanos 12 vai dizer, para que você, como eu, não se conforme com esse mundo, não se conforme com o pecado, não se conforme com a apostasia, não se conforme com o esfriamento espiritual, não se conforme quando você estiver na sua área de conforto. Eu creio e profetizo sobre essa igreja que você nessa noite vai sair daqui impactado pelo poder da palavra de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor está na casa, como eu recebi, como eu tenho lugar, como o Espírito Santo de Deus nos visitou nessa noite, porque a gente precisa dele. É ele que intercede por mim, por você e por toda a igreja. Abra sua Bíblia, segunda epístola de apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo é 1, versículo é o 6. A partir do versículo 6, eu vou ler para ganhar tempo.
que vai dizer assim a palavra do nosso Deus. Por cujo motivo te lembro que despertaste o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Aleluia. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também disto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Conserva o modelo da sã palavra que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabe isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Enorgenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Oneforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes visto ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. E as palmas, né? Exalta a palavra do Senhor. Aleluia! Se não for para padecer pelo Evangelho de Cristo, não vale a pena ser de Cristo. Porque ser de Cristo é padecer pela palavra do próprio Cristo. E a gente aqui está diante de uma palavra bastante conhecida, louvada e engrandecida no nome do Senhor, a qual o apóstolo Paulo, ele sabia dos últimos dias que ele tinha naquela época, e ele queria verdadeiramente instruir o filho dele na fé, amado Timóteo. Porque o apóstolo Paulo, através das cadeias dele, através da viagem dele missionária, ele elegeu Timóteo para dar continuidade com ele em suas viagens. E o apóstolo Paulo já tinha visto muitos irmãos, como eu e você vê no dia de hoje, que outrora marchava, que outrora tinha autoridade, ousadia da palavra do Senhor na ponta da língua, que outrora estava aqui cultuando conosco, que outrora profetizava, que outrora verdadeiramente fazia a vontade do Pai. E o apóstolo Paulo viu todos eles esmorecer na fé, apostatar a fé deles. E o apóstolo Paulo, com muita ousadia, através da palavra do Senhor que habitava dentro dele, falou, escreveu e disse para Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele veio recitando a carta, dizendo o quanto ele amava Timóteo, o quanto Timóteo era importante para continuar o legado que Deus confiou na vida do apóstolo. Aleluia! E Paulo vai escrevendo e dizendo, como tu és amado, eu tenho saudade, tenho vontade de estar com você, mas as impossibilidades das minhas prisões me impedem de estar cultuando a palavra do Senhor com você. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor vai dizer aqui, o título é exortação à fidelidade ao ministério. E aqui, exortação vai significar encorajamento, vai significar o apóstolo Paulo insistindo para ele continuar sendo
Jesus. E de repente você pode estar aqui, né, dentro da igreja apostólica, unção, poder e glória, pensando que a sua fidelidade está em verdadeiramente, o seu ministério está verdadeiramente na mão da pastora. Não, o seu ministério, quem confiou foi o Senhor. E o que verdadeiramente o Paulo queria, que Timóteo, e o que Deus quer que eu e você faça, é defender aquilo que o Senhor confiou na minha e na sua mão. Oh, aleluia! Muitas das vezes a gente tem essa mentalidade: agora eu estou presa à igreja, agora eu estou presa à pastora, agora eu estou presa a isso, agora eu estou presa àquilo. Mas nessa noite, a palavra do Senhor vem desconstruir a minha e a sua mentalidade, nos fazendo entender, como o apóstolo Paulo entendeu e compreendeu, que nem as prisões era capaz de calar a boca daquele que o Senhor confiou para levar o evangelho da palavra. Aleluia! Glória a Deus! E nessa noite, eu não sei se você está preso em cadeias espirituais, eu não sei qual é a sua cadeia, mas eu quero dizer, como Jeremias no capítulo 3, versículo 3 vai dizer: se você tiver a palavra de Deus dentro do seu ventre, pode ter certeza que o Senhor vai desenrolar o rolo dele, da palavra dele dentro de você. O apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar que cadeias, prisões, não pode calar aquele verdadeiramente que tem compromisso e fidelidade ao ministério que Deus confiou. Aleluia! Evidentemente você chegou aqui e você pode achar: mas eu só lavo um copo. Mas é um ministério ao qual o Senhor confiou a você. Porque de repente o cuidado que você vai ter de lavar aquele copo, de enxaguar aquele copo, as demais não vai ter. De repente você acha e tem a tua mentalidade, porque você está ali escondidinho na cantina, ninguém te vê, ninguém te enxerga. Não é um ministério. Mas eu vim aqui nessa noite desconstruir a sua mente e dizer: tudo aquilo que vier na sua mão para fazer, a palavra do Senhor vai dizer: faça segundo a sua força. Então você faça, cumpra o ministério que o Senhor confiou nas tuas mãos. Eu amo as cartas de apóstolo Paulo, porque a gente vai ver que apóstolo Paulo, ele defendia com unhas e dentes, se comparando até a Cristo, para defender aquilo que outrora ele foi resgatado como eu e você pela palavra. Ele pegou amor à palavra, ele estudou a palavra, porque ele estudou no pé de Gamaliel. E ele, todas as vezes que ele fazia suas viagens missionárias, ele deixava bem claro quem o chamou. Porque Paulo, ao contrário de mim e de você, ele sabia que a identidade dele poderia ter o nome dele escrito pelos homens, mas a verdadeira identidade dele, aleluia, quem escreveu foi Deus, quem escreveu foi o céu, quem ordenou, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Toda a passagem que ele ia passar para defender o ministério foi Cristo. E muitas das vezes, eu e você perdemos a nossa identidade em Cristo por conta de coisas que pessoas falam, que pessoas ditam, que pessoas querem verdadeiramente serem o juiz e o Senhor da nossa vida. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: sou eu o teu Senhor, sou eu o teu Deus, sou eu que te pego pela mão direita e oh, aleluia! não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo com pessoas aqui: está temendo por quê? Tema o homem, mas não teme a mim, que além de matar, ainda posso levar a tua alma para o inferno. Muitas das vezes a gente teme ao homem, mas não teme a palavra do Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo queria ensinar Timóteo. Timóteo era um jovem de 20 anos, segundo os historiadores. Ele era um jovem novo. Ele tinha todas as realizações que um jovem de 20 anos poderia ter.
ele tinha sonhos, ele tinha desejo, ele tinha tudo que a juventude de hoje, e até a gente, né, na média idade, tem. Mas ele decidiu, juntamente com o apóstolo Paulo, servir a todos os lugares que o apóstolo Paulo ia o evangelho de Jesus. Então, igreja, como até a pastora falou aqui, e eu lembro muito bem de Daniel. Daniel também, quando foi levado ao cativo lá na Nabucodonosor, aquele rei, ele tinha 17 anos. Mas com 17 anos, ele já entendia, por que ele foi chamado. E ele decidiu não se contaminar. E muitas das vezes eu e você tem se contaminado com muito pouco. Verdadeiramente, a gente tem se contentado com muito pouco para virar as costas para o Senhor. Mas nessa noite, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo no capítulo 7, porque Deus não deu, Timóteo, o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Porque ao contrário do apóstolo Paulo, que era ousado, que era posicionado, Timóteo era um jovem, sensível e sensato. E o que o apóstolo Paulo queria? Que ele tivesse ousadia, através da palavra, para continuar fazendo as viagens missionárias e pregando o evangelho da salvação, aonde o apóstolo Paulo não conseguiu chegar após a sua morte. Mas para você chegar em algum lugar de excelência, como foi dito aqui, igreja, você vai passar por alguns processos, você vai passar por algumas prisões, você vai ter que passar pela moeda. O problema da gente nesse século é que a gente quer bênção, mas a gente não quer passar pela moeda. A gente quer salvação, mas a gente não aceita a humilhação. A gente quer tantas coisas na nossa vida, mas a gente não quer padecer pelo amor do evangelho. Eu conheço pessoas que têm até vergonha de dizer que é de Cristo. Então o que eles fazem? Eu vou me descaracterizar para que o mundo não veja que eu sou de Cristo. Como? Eu sou de Cristo, mas eu não quero colocar saia. Eu sou de Cristo, mas eu não quero mudar a minha mente. Eu sou de Cristo, mas eu não quero mudar o meu posicionamento. Eu sou de Cristo, mas eu não quero ser transformado pelo poder da palavra. Meu Deus! São cristãos camuflados no meio do mundo, que quando você pergunta, você é crente? A pessoa fala, sou. Mas você não consegue entender a caracterização se ele é ou não é. Meu Deus! O linguajar, muitas das vezes, não identifica que ele é um cristão. E foi esse cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo com Timóteo. E até no capítulo, lá no 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e que te foste inteiramente sabendo de quem eu tenho aprendido, e que desde a sua meninice sabes as escrituras sagradas, que porém fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai escrever lembrando para Timóteo: Timóteo, você sabe a palavra que você foi ensinado desde quando você era criança, desde quando você era menino, que você ouviu falar dessa palavra. Timóteo, não importa se o mundo está avessa. Timóteo, não importa se hoje os cristãos estão ou não estão na presença. Você permaneça. Aleluia! Que você aprendeu quando você era pequenininho, do tamanho semelhante a essa criança. E o que o Senhor quer dizer nessa noite? Não importa a igreja, não importa o governo, não importa as leis, não importa as autoridades abaixo de Cristo. A noiva de Cristo tem que permanecer. Aleluia! Que a gente foi ensinada com essa palavra, como o Criador do céu e da terra, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, do princípio, início, ele já existia.
que o mundo está caminhando. O Senhor me trouxe aqui para dizer: permaneça, 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 seja firme, seja constante na presença do Senhor. Irmã, você não sabe o que eu passo, e você também não passou a metade. Você não precisou ir para a cruz, você não precisou dar o teu sangue por mim e por toda a humanidade. Então o que a gente passa aqui não é nada. Mas como assim, irmã, não é nada? Porque o Senhor vai dizer que tudo que a gente passa aqui vai nos gerar, vai nos trazer, vai nos dar uma recompensa de glória. E essa glória não é aqui, essa glória é no céu. Oh, aleluia! O problema é que a gente quer viver só no mundo. A gente só quer viver aqui, mas a gente não consegue desvincular o nosso olhar e contemplar o céu. Quantos cristãos já perdeu a alegria da salvação? Quantos cristãos já perdeu o desejo de estar aqui, cultuando, de estar adorando? Entregou a fé, apostatou a fé, não querem mais. E você vai visitar, eles rejeitam. E você vai visitar, eles negam. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: vocês que fazem parte dessa casa apostólica, unção, poder e fé, permaneça no ensinamento da pastora de vocês, permaneça na doutrina da igreja de vocês, permaneça fiel ao ministério ao qual o Senhor confiou a vocês. Aleluia! Glória a Deus. Igreja, para eu estar aqui, eu tive que passar pelo processo, e o processo foi violento. Para quem me conhece, para eu estar aqui hoje, eu perdi uma filha aqui nesse ponto do ônibus, atropelada com 9 anos. Para eu estar aqui, eu tive que sepultar uma mãe, eu tive que sepultar um pai, eu tive que sepultar um sobrinho, mas eu não neguei a palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu não neguei. E não foi fácil, não. Foram 10 anos de tratamento com o Senhor. Mas esses dias eu estava estudando a palavra do Senhor, e o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração, e ele me falou: quanto mais perto da terra, mais longe você fica do céu. E quanto mais perto do céu, você consegue contemplar o céu, aonde está a face do Deus Criador. O problema é que a gente quer só ficar olhando para a terra. Eu sei que a terra é boa, eu sei que a terra tem coisas que ainda prende algumas pessoas e a gente, mas o Senhor nessa noite está dizendo: olhe para o céu, olhe para mim, eleve os seus olhos para onde, de onde virá o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor que não está na terra. O salmista no Salmo 121. Igreja, se a gente não elevar o que é inclinar, se você não conseguir inclinar os seus olhos para o céu, você vai se perder como gigante na terra. Você vai ficar preso às coisas da terra. Você vai ficar preso a rodinhas que te levam cada vez mais para longe de Deus nessa terra. E nessa noite, o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar, através daquilo que ele escreveu para Timóteo, para que eu e você não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu sou até livre, mas a palavra do Senhor me torna prisioneiro da palavra de Deus. Aleluia! Você pode até, igreja, estar livre, mas a partir do momento que você reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador, a gente não é mais livre. A palavra tem que nos envolver, a palavra tem que verdadeiramente nos aprisionar, aprisionar a nossa alma para Cristo, aprisionar a nossa concepção para Cristo, aprisionar a nossa mentalidade na palavra de Cristo, para que eu e você consiga verdadeiramente caminhar até o dia que Jesus Cristo virá sobre a nuvem para buscar a sua amada igreja. A gente tem que permanecer, igreja, e permanecer não é fácil. Não é fácil. Mas você, com a palavra do Senhor,
Senhor se torna mais fácil. E o apóstolo Paulo vai dizer: antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Se você está afligido por outras coisas, igreja, são aflições do mundo. Mas se você está sendo afligido para defender o Evangelho de Cristo, eu e você e a igreja de Cristo estamos no caminho certo nessa noite. Porque a única aflição, igreja, que eu e você e a igreja de Cristo tem que passar é pela defesa do Evangelho de Cristo nessa noite. As aflições do mundo, o Senhor dá bom ânimo, mas as aflições de Cristo nos leva para verdadeiramente Canaã celestial. Nessa noite, o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar e que manifeste e que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que foi essa palavra que todo dia salva a minha alma, salva a sua alma e salva a alma da igreja de Cristo. É por causa dessa palavra que eu e você temos certeza que a gente está sendo salvo todos os dias. Igreja, porque a gente precisa entender que a salvação é todos os dias. E quando a gente estiver aqui, a luta pela nossa salvação é diária, é constante. O adversário mesmo, que é o diabo, que a Bíblia vai falar, que é o nosso adversário, ele verdadeiramente louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele vai arrumar laço, ele vai arrumar contenda, ele vai botar distrações para verdadeiramente você não querer essa palavra. Ele vai dizer para você que a igreja não presta, mas o único caminho de chegar no céu é através da igreja de Cristo. Não tem outro caminho. O mundo rejeita, mas eu e você sabe qual é o lugar que vai nos levar para verdadeiramente morar no céu. É a igreja. Todo mundo critica a igreja, todo mundo critica os irmãos da igreja, todo mundo critica a palavra que é pregada na igreja, mas é por intermédio desse lugar e dessa palavra que a gente está passo a passo para chegar na Canaã celestial. É por causa da igreja, a igreja apedrejada, a igreja que os próprios irmãos muitas das vezes falam mal da igreja, não quer ficar na igreja, não quer compactuar com a gente na igreja, não quer cultuar na igreja, mas não tem outro lugar, igreja, não tem outro lugar. O único lugar que pode e que tem uma palavra liberada para salvar a sua vida é dentro da igreja. Aleluia. É dentro da casa de Deus. Porque se não tiver discípulos aqui, não tem como ir lá para fora. Se não tiver fazer discípulos dentro da igreja, não tem como a pastora mandar discípulos lá para fora levar a palavra. Então o único meio de você permanecer em Cristo Jesus é dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, ele ainda vai dizer: porque fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentis, por cuja causa padeço, por isso não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele está dizendo para o Timóteo: eu sei a causa porque eu tenho padecido. Todas as minhas cadeias, todas as minhas lutas é pelo evangelho da palavra de Cristo. Todas as minhas lutas, Timóteo. Eu não luto, Timóteo, pelas minhas causas, mas a partir do momento que a palavra me alcançou e que a palavra me trouxe a salvação, eu padeço pela essa mesma palavra da verdade de Cristo sobre a minha vida. E nessa noite, igreja, o Senhor está dizendo que a gente tem que lutar por essa causa aqui. A lei quer mudar a Bíblia. A lei já está mudando. A Constituição do Brasil já está mudando as leis. Agora foi liberado as drogas, né? Umas gramas ali. E a gente sabe que verdadeiramente o governo da nossa casa está fundamentado na palavra de Deus. Então a gente
conformar com isso. Porque na tua casa, o que tem que ser governar é a palavra de Deus. Quem manda na tua casa é o governo de Deus. Quem manda na minha casa é o governo de Deus. Quem manda nessa igreja aqui é o governo de Deus. Aleluia! A vida dos teus pastores. Então não adianta governança maligna nenhuma. Constituir lei, fazer motim, mudar as regras, porque as regras que ainda valem em milênios, em séculos, é a palavra do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quem governa é Deus. E manda dessas coisas é permissão de Deus, para que a gente desperte, para que o povo acorde, para que a gente realmente entenda que a gente deve ficar, como o apóstolo Pedro falou, fundamentado na palavra que uma vez foi nos evangelizada. E a palavra que eu e você foi evangelizada foi a palavra de Deus, foi a palavra de Jesus, foi a palavra de Cristo. E a gente tem que permanecer com essa palavra dentro de nós. Como até o grupo de louvor falou. Igreja, se a palavra estiver dentro de nós, a igreja avança. Se a palavra estiver fundamentada sobre nossos corações, a igreja avança. A igreja segue firme. A igreja segue constante. A igreja segue vigilante. A igreja segue verdadeiramente crendo no próprio dono da palavra, que é Cristo. A igreja segue crendo. A igreja não vai se desviar. A igreja de Cristo não vai sucumbir. A igreja de Cristo não vai tropeçar. Porque a nossa caminhada aqui é até a Canaã celestial. Aleluia! Não é o nosso lugar. Babilônia é só um lugar de passagem. A nossa verdadeira casa está sendo preparada. Porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. O meu lugar está preparado. O meu lugar está preparado. O lugar da igreja de Cristo está sendo preparado. Já foi preparado pelo próprio Jesus, que foi morar com o Pai. E a gente precisa, igreja, ter alegria verdadeiramente de morar no céu. Você precisa contemplar as ruas de ouro. A porta ainda continua sendo apertada. E você precisa lutar para você adentrar por essas portas. Você precisa verdadeiramente lutar todos os dias da nossa vida. E o apóstolo Paulo, no versículo 13, vai dizer: conserva o modelo das sã palavras que de mim tem ouvido. A gente sabe que a gente que tem um pouco mais de idade do que o jovem, a gente teve um ensinamento mais rígido, né? Dos nossos pais. Nossos pais eram mais rígidos, corrigia na palmatória, botava de castigo, tirava a televisão, tirava controle, tirava tudo da gente. Vocês têm que estudar, vocês têm que ler a palavra, vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que ir para o ensaio, vocês têm que dobrar o joelho. E a gente que é mais antigo sabe que a doutrina que nos foi ensinado é muito mais severa. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: conserva esse ensinamento, Timóteo. Aleluia! Conserva esse ensinamento. Não deixe que o mundo contamine aquilo que eu te ensinei. E não se contamine com o mundo e retire de você as coisas que você aprendeu, Timóteo. O Senhor está dizendo para a igreja, conserve aquilo que vocês têm aprendido. Continue conservando dentro de vocês a doutrina que outrora o Senhor, através da vida da pastora, através desse ministério, ensinou a vocês. Conserva, mantém, conservar é manter. Mantenha o que vocês têm aprendido. Mantenha o que vocês têm ouvido. O que vocês têm ouvido nessa noite? O que vocês têm mantido dentro de você nessa noite? O que eu e a igreja de Cristo tem mantido dentro da nossa alma nessa noite? O apóstolo Paulo está dizendo que é a fé no amor que há em Cristo Jesus. Se a nossa fé não estiver fundamentada no amor de Cristo Jesus, que é a palavra dele, igreja, a gente não vai conseguir manter e ser fiel ao ministério que Deus confiou na minha
e na sua mão e na mão de todos que fazem parte dessa igreja. Ainda que o seu ministério ele seja pouco, a exortação nessa noite é: permaneça, seja encorajado, seja ousado pela palavra de Cristo a permanecer fiel ao Cristo Aleluia. que te chamou e que um dia morreu na cruz do Calvário para nos dar direito e nos eleger filhos de Deus. A gente precisa permanecer fiel a essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 4, versículo 14, o Paulo vai dizer para Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito que habita em você. Esse guardar aqui, igreja, o bom depósito é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em você. Ele está dizendo: o Espírito Santo, Timóteo, ele vai te ajudar. Aleluia. A conservar, a guardar, Timóteo, esse bom depósito da palavra que eu ensinei para você dentro de você mesmo, Timóteo. O Espírito Santo vai te ajudar com esse trabalho, Timóteo. Mas você precisa conservar essa palavra dentro de você para que o Espírito Santo mantenha essa palavra vivificada dentro de você, Timóteo. Você precisa fazer isso. E Deus está falando, igreja de Cristo, vocês precisam conservar os bons costumes. Vocês precisam verdadeiramente fugir das más conversações, das corrupção desse mundo. Vocês precisam guardar o que é bom dentro de vocês, para que o Espírito Santo que habita dentro de mim, que habita dentro de você e que habita dentro dessa igreja, conserve, guarde tudo aquilo que a gente aprende como a palavra do Senhor, igreja. A gente precisa. E o apóstolo Paulo vai dizer: e você sabe que os que estão na asa, todos se apartaram de mim. E veja, quando você está no centro da vontade do Senhor, algumas pessoas vão se apartar de você, porque vai achar que você é mais crente, vai achar que agora você quer ser santarrão, vai achar que você agora quer ser o melhor, vai achar que agora você é diferente, vai achar que você fala diferente. Mas não se preocupe, Timóteo, não se preocupe, porque o único que não pode se afastar de você é a palavra de Deus. Aleluia! Glória! Não pode ser retirado de você, Timóteo. É a palavra de Jesus, Timóteo. Não se preocupe com quem vai, não se preocupe com quem vira as costas, não se preocupe com quem fala mal, não se preocupe com quem não quer, Timóteo. Está com você. Mas se preocupa, Timóteo, com a palavra do Senhor. A única preocupação, Timóteo, que eu tenho é que você se preocupe com a palavra de Deus. A única coisa, Timóteo, a minha preocupação, Timóteo, é eu partir com a certeza do meu coração, Timóteo, que você não só aprendeu, mas você vai seguir as viagens missionárias, a qual, por causa das minhas cadeias, eu não consegui chegar, Timóteo, mas eu estou te ensinando, Timóteo, para você chegar mais diante do que eu, Timóteo. Aleluia! E Deus está dizendo, igreja, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Eu estou ensinando vocês para vocês fazerem coisas maiores do que eu aqui nessa terra. E a coisa maior, igreja, não é carro no ano, não é casa própria, não é igreja palácio. O que Deus, as coisas maiores que Deus quer é que a palavra do Senhor seja estendida para demais lugares, para demais irmãos, para demais pessoas. Você é cooperador do reino, e aonde você estiver, você tem que levar essa palavra, você tem que dizer de Jesus essa palavra. Você e eu devemos apregoar essa palavra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. É essa preocupação de Cristo. É essa preocupação que Deus tem. Aonde nós estamos enfiando a palavra de Cristo? A quem nós estamos oferecendo essa palavra da verdade? Aleluia. A quando nós estamos evangelizando com a palavra da verdade? É essa a preocupação do
Cristo para a gente habitar, para a gente poder chegar na casa da nossa celestial. É essa a preocupação. E o apóstolo Paulo vai dizer: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésimo, porque muitas das vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor conceda misericórdia a todos os irmãos que não têm vergonha dessa palavra. Aleluia. Que não se vergonha de levar e semear essa palavra. O apóstolo Paulo está dizendo, porque Timóteo não está mais aqui, mas há vários Timóteo dentro desse culto. Aleluia. E o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor tenha misericórdia de vocês, porque vocês não se envergonhem de servir aquele que serve a Deus com a palavra do próprio Deus. Aleluia. Não tenha vergonha dessa palavra, não tenha vergonha de pronunciar essa palavra, não tenha vergonha de anunciar essa palavra, não tenha vergonha de se alimentar todos os dias dessa palavra, não tenha vergonha de ensinar os seus filhos essa palavra, não tenha vergonha de ensinar os seus netos essa palavra, não tenha vergonha de andar com essa palavra debaixo dos braços do seu coração. Aleluia. Não se vergonhe da palavra de Cristo. Aleluia. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não tenha vergonha, mas pelo contrário, honre e tenha fidelidade ao mistério a qual o Senhor deixou para nós, que é a palavra dele nessa noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E no 18 o apóstolo Paulo vai dizer: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, o quanto me ajudou em Éfeso, melhor tu sabes. O apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor vai nos conceder a misericórdia dele sobre a palavra dele, para que naquele grande dia, diante do Senhor, ache misericórdia de cada um de nós. Esse grande dia aqui, igreja, é no céu. É um grande dia que eu e você e a igreja de Cristo vai pregar conta com o próprio Cristo da palavra que constituiu a igreja de Cristo. Esse diante aqui é diante do próprio Senhor. É diante do teu Senhor. É diante do meu Senhor. É diante do Senhor da igreja. Que a igreja vai prestar conta dessa palavra. E se você está infringindo, está negligenciando essa palavra, eu e você vamos prestar conta com o próprio dono da palavra. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nessa noite, igreja. Então permaneça. Eu não sei o quanto você chegou aqui disposto a permanecer sobre a autoridade dessa palavra, mas nessa noite eu profetizo em o nome do Senhor Jesus, o dono da autoridade e que tem o poder sobre as mãos para liberar sobre a sua vida ousadia, verdadeiramente, aleluia. continuar pregando essa palavra, que nessa noite a igreja apostólica, unção, poder e fé, receba em o nome de Jesus autoridade sobre a palavra, autoridade dentro da palavra, autoridade para pregoar a palavra, aleluia, autoridade para viver essa palavra, autoridade para ir nas nações. Aleluia. Eu profetizo não só sobre a minha vida, mas sobre essa casa, autoridade, ousadia, posicionamento, que o Senhor desperte no coração de vocês a busca por essa palavra, que todo dia os nossos corações anseiem por a palavra do Senhor, que todo dia, ao pulsionar o nosso coração, a nossa corrente sanguínea tenha verdadeiramente desejo para buscar a palavra de Cristo nessa noite, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.